Olá, queridos alunos do Colégio Bom Jesus dos Milagres. Aqui é o professor Hélio, mais uma vez. Vamos agora corrigir as atividades do primeiro envio. Vamos utilizar esse material em formato de vídeo para que vocês possam tirar as dúvidas sobre aquelas questões que eu passei naquele primeiro momento, ok? Vamos lá! O nosso livro, na página 29, em leitura escrita em história, traz um texto do poeta chamado Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então vamos às perguntas. Letra A. Como o autor da poesia percebe o passar do tempo? Justifique. O autor considera que o tempo passa rápido demais. Isto fica evidente quando ele diz: quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Letra B. O que ele quis dizer com "e se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio"? Gente, ele quis dizer o seguinte, que viveria de maneira mais livre, sem depender do relógio, sem controlar a passagem do tempo o tempo todo. E você? Consulta o relógio muitas vezes por dia? Essa resposta é pessoal e eu deixo com vocês. A próxima questão traz 2 textos, uma música e uma passagem bíblica. O primeiro texto, fonte 1, traz uma música do Legião Urbana, uma banda brasileira. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Fonte 2. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E agora vamos às perguntas. Primeira pergunta. Qual é o assunto da fonte 1? A fonte 1 trata da passagem do tempo. Letra B. Como você interpreta a frase "não temos tempo a perder"? Sugere a ideia que devemos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Agora a gente sugere a ideia, porque é uma questão também com resposta pessoal, já que pergunta o seguinte: como você interpreta a frase? Letra C. Qual o assunto da fonte 2? A ideia de que tudo deve acontecer ao seu tempo. Letra D. O trecho da fonte 2 é um texto religioso? Justifique. Sim, foi retirado da Bíblia e, além disso, afirma: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Letra E. Em que os trechos das fontes 1 e 2 se assemelham? Ambos falam sobre o tempo. E letra F. Em que esses trechos são diferentes? A fonte 1 sugere a ideia de aproveitar o tempo intensamente. Já o da fonte 2 afirma que existe tempo determinado para fazer cada coisa. Mais uma vez, vamos lembrar. Esse é um recurso tecnológico de muitos que nós estamos utilizando para garantir a construção, a continuidade do nosso conhecimento. A escola não parou, certo? Nós não paramos, estamos continuando com tudo aquilo que a gente pode. Se vocês tiverem alguma dúvida, a sugestão é: parem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, voltem de novo e procurem tirar as dúvidas daquilo que passou, ok? Vamos então à próxima questão. Na página 40, nós temos uma questão com algumas imagens. Vamos lembrar que um texto é uma imagem, é um texto. E vocês vão acompanhar com o livro e eu vou dando as respostas para vocês. A letra A
nós temos uma fonte visual, trata-se de uma garotinha, uma foto. A letra B, uma fonte oral, é uma conversa. Na letra C, uma fonte material, não é um artefato, um artesanato. Na letra D, nós temos uma fonte escrita, é uma carta, né, um comunicado, um decreto. Na letra E, nós temos uma fonte material, que também é um jarro. E na letra F, uma fonte visual. Ok? Vamos de segunda questão. Assinale a opção abaixo que apresenta apenas exemplos de fontes escritas. Letra A, jornais, diários, leis. Letra B, pinturas, celulares e leis. Letra C, revistas, livros e vestimentas. Letra D, brinquedos, leis, imóveis. Letra E, fósseis, pinturas e livros. A alternativa que reúne os três elementos que são da cultura fonte escrita é a letra A, jornais, diários e leis. Terceira questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. As imagens são fontes visuais. Elas podem ser fotografias, pinturas, desenhos, entre outras. É a alternativa correta. Essa alternativa condiz tudo aquilo que se refere a fontes visuais. Nós já tínhamos visto como as fontes históricas são importantes para a produção do conhecimento em história. Vocês assistiram ao vídeo do professor e nesse vídeo a gente falou sobre a importância desses materiais, que sem eles, seja escrito, oral, visual, material e imaterial, a gente não teria informações suficientes para construir o conhecimento histórico. Questão 4. No caderno aplique V para afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A primeira, a história é uma ciência exata que chega a verdades definitivas. Falso. A história é uma ciência humana. Segundo, em seus trabalhos, historiadores consultam diferentes fontes históricas, documentos escritos, como leis e cartas, documentos visuais, como fotografias e filmes, fontes orais, como entrevistas e depoimentos, fontes materiais, como armas e utensílios, enfim, tudo o que pode servir de pista sobre o passado. Verdadeiro. O resultado do trabalho do historiador depende das fontes que selecionou, de seu modo de pensar, da época em que está vivendo e das perguntas que faz. Correto? A história é feita somente por reis, generais e políticos importantes. Falso. Nós também fazemos parte e construímos a história. A quinta questão traz para a gente um texto que fala sobre os drones e o material que é utilizado como ferramenta para o historiador. Vamos à abordagem. Qual o trabalho do arqueólogo? Qual o trabalho dos arqueólogos? Estudam os povos por meio de vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rochas, vasos, entre outros. Letra B. O autor afirma que os arqueólogos contam agora com uma ajuda que vem dos céus. O que ele quis dizer com isso? Os arqueólogos estão utilizando drones em seus trabalhos. Letra C. Que vantagem o uso de drones traz para os arqueólogos? Conseguem o reconhecimento de áreas que estão sendo pesquisadas e coleta de informações de forma mais dinâmica. Letra D. Um dente humano, um vaso, um esqueleto achado por um arqueólogo são que tipos de fontes históricas? Fontes materiais. A questão 6 tem uma fotografia e pede o seguinte: observe esta fotografia com atenção, acompanhe no livro, ok? Letra A. O que a fotografia mostra? Mostra adultos, crianças e adolescentes participando juntos de uma manifestação de paz. Letra B. Com base na imagem, é possível perceber que todos nós estamos fazendo história? Justifique. Sim, somos todos diferentes e protagonistas da nossa história. Letra C. É uma questão de resposta pessoal e, mais uma vez, deixamos com vocês. A próxima questão traz um texto de Dantas. E esse texto ele fala sobre as diferentes tecnologias utilizadas pelos historiadores ao longo do tempo.
Então, ele fala sobre os laptops, sobre os computadores, sobre os scanners, sobre o manuseio de cada equipamento. E vamos então às perguntas. Segundo o professor, o que mudou no ofício do historiador? Letra A. De acordo com o professor, a mudança mais significativa foi a digitalização dos documentos. Letra B. Quais mudanças Stuart aponta nas pesquisas históricas dos dias atuais? Destacam que nos dias atuais, os estudantes usam notebooks, instrumentos tecnológicos e, no passado, precisavam de um especialista. Em dupla, reflitam e respondam sobre essas questões. Essa vai ser uma questão que vocês vão resolver sozinhos e vai ser uma questão pessoal, ok? Na página 44, a gente tem um texto que traz a cultura indígena e nela a gente faz as seguintes perguntas. Letra A. Que tipo de fontes históricas são mantos tupinambás? A letra A. Os mantos tupinambás são objetos da cultura material. São, portanto, fontes materiais. Letra B. Esses mantos podem ser considerados parte do nosso patrimônio material? Sim, são objetos produzidos pelos tupinambás que habitavam há mais de 500 anos a região onde hoje é o Brasil. E a letra C, mais uma vez, sua opinião, uma questão pessoal. Lembrando mais uma vez de fazer dessas ferramentas tecnológicas uma forma de reinvenção. Estamos nos reinventando para que vocês continuem crescendo. Um grande abraço e até a próxima!